Meu nome é Carla Pedrosa e muitas pessoas me perguntam o que foi que eu senti ou como foi que eu reagi, né, quando eu recebi a notícia de que eu estava com um nódulo maligno, um câncer de mama. E para falar disso, eu pretendo falar em várias etapas, mas eu escolhi sentir o desejo de falar sobre aceitação. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai e desejo que você acolha isso. Meu pai trabalhou a vida inteira na roça, sempre foi um campeiro. Ele sempre trabalhou com os meus avós, tirando leite. Então eu cresci nessa realidade rural e vendo meu pai trabalhar muito. Então até os 70 anos eu nunca vi meu pai doente. Nunca vi meu pai deixar de ir tirar leite porque estava doente. Depois dos 70 anos, o que aconteceu com o meu pai? Ele pegou uma bactéria, uma infecção urinária e foi passar uma sonda, porque ele estava muito inchado, não conseguia urinar, enfim. Ele pegou uma bactéria que generalizou e o meu pai entrou em coma. Ele entrou em coma e ficou na UTI por vários dias e foi um processo doloroso para todos nós ver aquela pessoa tão saudável, né, um manequim 40, todo saradão, de repente ele dentro de uma UTI e nós todos, né, a família, assim, estarrecido como que aquilo podia estar acontecendo com ele. Então foi uma coisa que nos pegou muito de surpresa e também numa fase muito difícil da nossa vida, porque estava acontecendo um outro processo também de doença familiar com uma sobrinha. Então, depois disso, eu fui percebendo que o meu pai, ele foi aceitando as coisas, aquilo que foi acontecendo com ele. Eu não via o meu pai nervoso, eu não via o meu pai se estressando, eu não via o meu pai, né, fazendo coisas que normalmente qualquer ser humano faria, normal. E ele mudou de cidade. Ele saiu do interior e foi morar onde os meus irmãos moram hoje, que é em Campos dos Goytacazes. Então, ele teve que refazer a vida dele. Por quê? Porque lá tinha recurso, meus irmãos tinham condições de ajudá-lo, enfim, ele tinha todo o recurso, né, de médico, de tudo mais. E um dia, conversando com ele, eu tinha uma preocupação, será que meu pai era feliz? Depois de morar tantos anos no interior, uma cidadezinha, né, de 8 mil habitantes, e morar numa cidade de 500 mil habitantes, e ele não ter mais aquela vida pacata dele, os amigos, aquele povo da roça que ele estava acostumado. Então eu perguntei para ele. Eu estou contando tudo isso para vocês entenderem o contexto, né, de onde eu quero chegar. Porque foi uma mudança muito radical na vida dele. Então eu perguntei, pai, o senhor é feliz aqui? O senhor está feliz aqui? O senhor não quer voltar, né? O senhor não quer voltar para sua casa? Porque eles já tinham alugado um apartamento, né? Então eu já estava com outra vida. E ele disse, não, minha filha, eu estou bem aqui, é aqui que eu quero ficar, porque aqui eu tenho recurso, aqui eu tenho condições e eu estou feliz aqui, porque aqui eu me sinto seguro. Então eu percebi que existia a segurança, né, daquilo que ele estava recebendo, os cuidados que ele estava recebendo. Então, se ele voltasse, ele sentiria medo porque não teria recurso. Então, voltar significava voltar para uma situação de medo. E permanecer numa cidade maior, de maior recurso, dava a ele essa segurança. Então, eu entendi perfeitamente. Falei assim, isso está certo. Mas ele me falou uma coisa que me marcou, que foi dizer, a vida é feita de aceitação, ela precisa ser
de aceitação. Eu não posso me revoltar com o que aconteceu, porque senão eu não vou viver bem. Então, ele, com essa frase de aceitação, eu entendi claramente que era verdade, eu precisava absorver aquele ensinamento de aceitar. Porque quando nós aceitamos, quando nós não nos revoltamos e aceitamos aquilo, não porque concordamos, se bem que no dicionário aceitar significa concordar, mas eu particularmente não acho que é a mesma coisa. Às vezes nós não concordamos, mas aceitamos para o nosso próprio bem, para que a gente viva melhor, para que a nossa mente flua melhor, para que as nossas emoções fluam melhor. Então, eu quero destacar a aceitação. Um outro momento sobre aceitação que me aconteceu, que me marcou, foi quando eu encontrei uma amiga de infância. E encontrando com ela no banco, ela estava com os pés todo os dedos feridos. É aquela doença psoríase, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas eu acredito que seja isso, psoríase. E ela estava até com um chinelinho muito simples, e ela trabalha, é uma servidora pública do judiciário, anda sempre bem arrumada, e ela estava com um chinelinho muito simples, e eu falei assim, minha amiga, o que aconteceu com você? E ela falou sobre a doença que a tinha cometido em função de um problema emocional. E aí a gente começou a conversar, falei assim, poxa vida, você é tão cuidadosa. E começando a conversar com ela, e ela me disse assim, Carla, a gente tem que aceitar o que bate na porta da gente, porque bate na porta de qualquer pessoa. Então, se bate na do vizinho, se bate na porta do outro, pode bater na minha também. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar aquilo que vem para mim, aquilo que Deus coloca na minha vida. Eu preciso enfrentar isso. E eu estou fazendo tratamento. Então, assim, foram duas situações de aceitação. Aparentemente, você pode achar assim, nossa, mas perto de um câncer, né? Não, mas que me marcou, que me fez perceber que eles tinham razão. Pode acontecer na vida do outro, mas não pode acontecer na minha, não é? O outro pode enfrentar e eu não. Poxa, então eu canalizei aquela palavra aceitação. E uma outra coisa é a capacidade de superar os problemas, superar as